Fala galera, tudo beleza? Continuando nossos vídeos de fundamento de Bootstrap, vamos falar agora de margem e padding em Bootstrap, ok? Para a gente poder visualizar, para a gente poder entender o que eu estou falando, eu construí aqui então uma div, que eu chamei de primeira div, e uma outra div que eu chamei de segunda div, dei uma cor para cada uma e uma altura, tá bem? Então, o que a gente vai observar? Para começar, a gente vai observar que essa div está ocupando todo o espaço da tela. Então, vamos supor que eu quero que ela se afaste um pouco aqui de cima, de aí uns 30 pixels mais ou menos, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? Normalmente, eu preciso vir no estilo dela e colocar margem, top, 30 pixels. Certo? Então, você vê que ela já se afastou aqui 30 pixels. Se eu quiser que ela se afaste na esquerda, eu preciso colocar então margem left também de 30 pixels. E aproveitando, se eu quiser na direita também, já vou colocar logo margem right, que é a direita, também de 30 pixels. Ok? Então agora eu tenho ela afastada 30 pixels. O right não pegou, vamos lá aqui. Ficou PS. Pronto, 30 pixels. Então, nossa página ficou afastada, tá certo? E agora, para afastar uma da outra, bom, eu posso usar dois recursos. Ou eu posso dar uma margem bottom na primeira para afastar, que a margem bottom é a parte de baixo, ou eu coloco a margem top para a segunda, para afastar na segunda, entenderam? Mas por enquanto eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer na primeira mesmo, tá? Na primeira mesmo, então margem top. Margem bottom de 30 pixels. Muito bem. Ok, mas a gente já sabe também que se eu quero colocar tudo igual, margem, todas com o mesmo valor, eu não preciso sair escrevendo tudo isso, né? Então eu poderia simplesmente ter colocado margem 30. É só para a gente poder entender como é que funciona. Então, colocou só margem 30, ele já entende que é em cima e embaixo dos dois lados, né? Isso. Tá certo? Até aí, tudo bem, né? Outra coisa. Vamos supor que eu queira que ela ocupe metade da janela. Metade do espaço disponível dela. Então, se eu quisesse isso, eu iria colocar, então, width de 50%. Beleza? A gente já sabe disso daí. Isso aqui é como você normalmente faria se você estivesse trabalhando com margem em CSS. Normal, sem o Bootstrap. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar de como usar no Bootstrap, só para a gente poder entender. Aqui eu vou colocar um lorem de 200 palavras, para a gente poder visualizar a página da gente. Então vamos lá. E vou tirar a altura da segunda. Vou deixar sem altura, vou deixar que ela ocupe todo o espaço. Ok, então aqui está. Então o que a gente tem internamente a gente já viu que a margem a gente está afastando externamente, né? Agora internamente eu quero ver, se vocês observarem, o texto está colado tanto em cima quanto embaixo, quanto dos dois lados. Ela está colada dentro da div. Então, para afastar internamente esse texto, a gente iria usar a padding. Então, você tem
padding, mesmo jeito, tem padding bottom, padding left, padding right, certo? Padding top, tem todas as paddings, em cima, embaixo, do lado. Da mesma forma que eu coloquei só margem na primeira, eu vou colocar então aqui, ponto e vírgula, eu vou colocar só padding. Não precisa colocar lá. Tem padding bottom, padding left, padding right, padding top, tá certo? Mas como eu quero colocar todas com o mesmo valor, basta eu colocar padding mesmo. Então eu vou colocar padding e vou colocar aqui para a gente poder ver bem, vamos colocar 30 pixels, para a gente poder ver bem a diferença. Página. Observa como o texto já se afastou bem das bordas, tá certo? Então está bem afastado já. Isso é o padding. Show. Bom, então, mas só que nós estamos falando da forma normal de trabalhar. Nós não estamos falando como Bootstrap. Então eu vou tirar todos esses estilos e vou começar a falar com vocês agora sobre como fazer tudo isso usando Bootstrap. A página voltou à normalidade. A primeira, vamos colocar um classe BG Danger e a segunda classe BG Info. Vamos lá. Aí está, tudo bem funcionando. Ok. Lembra que quando a gente queria separar na margem a primeira div, a gente precisou colocar lá style, margem top e tá. Muito bem. Quando se trata de Bootstrap, a gente não precisa fazer tudo isso, certo? Eu vou botar simplesmente o seguinte aqui, ó. MT. MT significa margem top. E aí vem a graduação de 0 a 5 e uma opção de MT alto. Tá? Então, margem top vai de 0 a 5 e um MT alto. Essa é a graduação, 0 é 0, não vou voltar margem nenhuma, tá certo? É o padrão dela. Então, margem MT 0 significa 0, depois vem 1, 2, 3, 4, 5. Essa graduação tem a ver com o número de REM que tem Toport View, tá certo? Cada graduação de 1 para 2, de 1 para 2, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, cada graduação dessa é de aproximadamente 0,25 REM, tá certo? Então, se eu colocar a margem top de 3, eu estou pedindo mais ou menos 0,75 REM, tá certo? Então, ele vai ficar afastado na parte superior, na margem top. Já afastou aqui a margem top, tá vendo? Mesma coisa se eu fizer a margem left, que é a esquerda. Então eu posso simplesmente colocar margem left de 3 também. Assim como eu posso colocar na margem direita, margem right, que é margem direita, margem right, também de 3. E vou colocar na margem bottom, que é de baixo, também de 3. Então não precisa, a gente não precisa escrever aquele style, top margem, não sei o que, já basta botar MT, margem top, ML, margem left, MR, margem right, MB, margem bottom. Então é uma graduação que ele coloca e ele já faz o afastamento. Olha como a div ficou afastada já. Então, se eu coloco 5 para cada um, afasta mais ainda. Bom, como estão tudo por igual, MT, ML, MR e MB está tudo por igual, eu não vou colocar todas elas da mesma forma que eu não precisava colocar quando a gente estava o estilo. Eu boto só margem e coloco margem 5. Margem 5. Então, M5 significa margem 5. Então, ele já está afastado de 5. Ok? A mesma coisa serve para o padding. Tá? Lembra, então,
que nós estamos com esse cara aqui colado aqui. No texto, nós estamos com o texto colado na segunda div. E a gente quer afastar ele internamente. Então a gente vai usar o padding. Da mesma forma que eu vou usar o padding, eu não vou escrever totalmente o padding, eu vou só colocar P. E aí eu tenho, por exemplo, topping, padding bottom, padding right, padding left. E da mesma forma, nós temos também as graduações. Então, da mesma forma, a gente tem as graduações que vai de 0 a 5, também obedecendo a mesma forma. Então, se eu quiser um padding da parte de cima, padding T. Se quiser um padding da parte de baixo, padding bottom. Se eu só boto padding, ele já entende que é para todos os lados. Então, eu vou botar um padding 5 para a gente ver bem o que vai acontecer. Olha aí o que aconteceu. Afasta bem. Eu fiz um afastamento bem grande para a gente poder notar o que está acontecendo. Certo? Ok. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para a primeira. E vamos falar de width, de largura. Então, em vez de eu escrever aqui width igual a 50%, o Bootstrap fornece uma possibilidade de nós colocarmos isso em graduação. Então, essa graduação é 0, 25, 50, 75 e 100. Então, por exemplo, a primeira unidade é 25, tá certo? Então, o que significa? Significa o width de 25, significa que eu estou pedindo que essa div ocupe 25% do espaço disponível dela. Aqui está, 25% da janela. Se quisesse colocar, a gente colocaria também 50%. Ou seja, agora estou pedindo 50%. A outra graduação é 75%. Lá 75%. E a outra graduação é 100%, que é 100%. Que eu não vou colocar porque 100% é 100%. Tá bem? Então, quando a gente trabalha com a largura, basta colocar W, que ele já entende que é o width, e aí a gente coloca uma das escalas. 0, 25, 75, 50, 75 e 100. Para ficar mais claro ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a segunda div, vou colocar dentro da primeira div. Pronto, vou colocar dentro da primeira div. Então, essa página ficou aqui. Ah, eu não estou vendo a segunda div. Bom, ele está cobrindo, tá certo? Ele está cobrindo, mas eu posso colocar que ela ocupe uma largura de 50% do que ela tem disponível. O que ela tem disponível? Toda a div pi, certo? Então, ela vai ficar com 50% da pi, tá vendo? Ok, gente? Vou diminuir um pouco o texto, tá? O texto está um pouco grande. Vou diminuir um pouco esse texto. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto, melhorou. Então, vamos supor agora que eu quero que essa div que tem o texto, ela se afaste um pouco da borda da div pi. Então, normalmente a gente faria através de margem, não é isso? Então, eu colocaria aqui margem de tanto. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Como é margem esquerda, margem left. E também a graduação de 0 a 5, da mesma forma. Então, margem left de 3, para afastar da esquerda. Ok. O que a gente vai fazer agora é pegar essa div filho e colocá-la centralizada em relação a pi. Atualmente, nós temos então a classe pi ocupando 75% da janela.
através do recurso White 75 e a janela filho, a div filho, ocupando 50% da PAI, através também de White 50. O que a gente vai fazer agora é posicionar esse cara, a primeira div, no meio dessa daqui. Quero posicionar no centro. Legal? Muito bem. Então a gente vem aqui e coloca o seguinte: margem right eu vou colocar em alto e a margem left também em alto. Então eu estou dizendo o seguinte: tem que ficar dentro da classe, né, gente? Aí não funciona. Se não ficar dentro da classe, não funciona. Pronto. Então nós estamos falando que ele vai ocupar 50% daqui, 50% da sua PAI, white 50%, mas quero que a margem, tanto à esquerda quanto à direita, sejam automáticas. Eu não quero estabelecer qual é, eu quero que o próprio sistema coloque para mim qual é a distância. Eu quero que faça isso automaticamente. Ou seja, ele vai centralizar. Da mesma forma que se eu quisesse colocar ele todo do lado direito, então eu tirava a margem da direita, basta tirar a margem da direita e deixar toda a esquerda automática. Se eu tiro a margem da direita, é a mesma coisa que da MR0, né? Margem right 0, é a mesma coisa, só que eu vou tirar, em vez de colocar, e vou deixar aqui a esquerda seja automática. Então ele vai ficar colado lá na direita. Certo, galerinha do bem? Ok, então acho que já deu para compreender como trabalhar margem e padding quando se trata de Bootstrap. Valeu? Então eu fui.